Muito bem, amados irmãos, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao canal Bíblia em Foco 66. Você que já é inscrito, deixa o seu like, ative as notificações, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, comente e compartilhe. Hoje vou dar início a um tema baseado no livro A Nossa Atitude para com as Verdades, livro escrito por Dong Yulan e publicado pela editora Árvore da Vida. O tema de hoje, ele tem como tema, uma pergunta: o que é verdade? O apóstolo João havia amadurecido em vida quando escreveu o seu evangelho, o qual começa dizendo: no princípio era o Verbo, ou seja, no princípio era a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. O Filho é a palavra, e a vida nele, e a vida está nele. E a vida é a luz dos homens. Aqui vemos a correlação entre a palavra, a vida e a luz. A palavra, o Verbo, se fez carne na pessoa de Jesus e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 14. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Versículo 17, parte B. Quando Jesus veio à terra, a palavra chegou até nós. Ele trouxe consigo a vida, a luz, a graça e a verdade. Antes de prosseguir abordando sobre a graça e a verdade, vamos conhecer um pouco sobre a relação existente entre ele, ou seja, entre o amor, a graça e a verdade. A graça refere-se a Deus Pai ter nos dado gratuitamente o seu próprio Filho, que morreu como propiciação por nossos pecados e nos deu a sua vida para que vivêssemos por meio dela. O profeta Isaías profetizou a esse respeito. Isaías capítulo 55, versículo 1 fala: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deus nunca trilha por caminho de elitização, dispensando-se somente aqueles que têm dinheiro, posses ou acesso aos seus benefícios. Pelo contrário, todos têm iguais condições para comprar sem dinheiro e sem preço, o que por Deus é oferecido ao homem, seu próprio Filho para nossa salvação e desfrute. Portanto, a origem da graça é o amor de Deus. Em sua primeira epístola, João revela, Evangelho de João, 1 João, capítulo 1, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Portanto, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus é amor. E esse amor fez enviar no seu Filho para nos salvar. Sua salvação é gratuita e dispensável a todos. Basta buscá-lo. Quando o amor de Deus se manifesta a nós, ele se torna graça. Jesus Cristo é quem trouxe a graça da parte de Deus até nós. Ele mesmo é a graça, aleluia. A melhor definição para amor é doação.
O nosso Deus é doador. Tudo teve origem nele. É Ele que nos dá tudo que precisamos para a nossa existência. Ar, água, sol, chuva, etc. Contudo, a maior demonstração de amor é Deus se doar para o homem por meio de seu Filho. O apóstolo João nos dá a melhor definição do amor de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão imenso que o fez dar seu único Filho, para o homem receber sua vida como graça por meio da fé. Deus é amor, Ele é o doador, e o homem é o receptor da graça. Todos os que nele creem recebem a vida eterna, e essa vida possui, entre aspas, o gene do amor de Deus. Por isso, João afirma: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. A vida de Deus faz de nós, seus filhos, igualmente doadores desse amor aos irmãos. O apóstolo João revelou em sua primeira epístola que Deus também é luz. Evangelho de 1 João, só quer dizer Evangelho. 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É muito difícil definir a luz. João só conseguiu dizer que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isto é, Deus é o que é, pois ele é totalmente transparente. Nele não há nada a esconder. Ele é a própria luz e nele não há sequer sombras. Ele é a própria realidade do universo. Portanto, quem anda nas trevas não consegue praticar a verdade, visto que somente quem anda na luz pode fazê-lo. Deus é luz, que veio até nós por meio de Jesus Cristo, para que o desfrutemos como a verdade. Quem pratica a verdade anda na luz de Deus, pois nele não há treva nenhuma. Nele não há falsidade, ou seja, em Deus não há nada que não seja a verdade, pois Deus é a verdade. O mesmo não pode ser afirmado com relação ao homem sem Deus. Ele é vazio, carece da realidade. Pode ter uma boa aparência exterior, mas por dentro é totalmente diferente, pois nele falta a verdade. O apóstolo Paulo disse que os gentios, isto é, os homens sem Deus, andam na vaidade de seus próprios pensamentos. Efésios capítulo 1, capítulo 4, versículo 17. A respeito disso também disse o pregador no livro de Eclesiastes: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Toda a vida humana sem Deus é vaidade. Por isso Deus, que é luz, quer encher o homem de realidade. Foi Jesus Cristo quem trouxe ao homem não somente a graça, mas também a verdade, ou seja, a realidade. Quando se aproximava o momento de sua partida, Jesus disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho por onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 6. O conceito de Tomé, que é o mesmo de muitos, era que Jesus iria partir para preparar muitas moradas físicas,
a ponto de alguns até falarem que ele estaria nos preparando mansões celestiais. O que Jesus disse foi que ele iria por meio da sua morte e voltaria logo em seguida por meio da ressurreição. E não como alguns pensam, queria na segunda vinda, perdão, que seria na sua segunda vinda essa volta dele. A afirmação de Jesus foi: quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Significa que em ressurreição Jesus terá como receber os que nele creem, para os levar ao Pai, o qual é o lugar da morada que Jesus mencionou. Quando Filipe replicou-lhe, pedindo para mostrar o Pai, Jesus disse: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Versículo 10, parte A. Jesus é o caminho para se chegar até o Pai. A sua morte e ressurreição visam justamente preparar-nos um lugar em Deus Pai. Jesus também é a verdade e a vida. A verdade, portanto, não pode ser meramente uma doutrina bíblica, mesmo que seja corretíssima. Antes, a verdade é o próprio Senhor Jesus. Enquanto Jesus vivia em carne, não era possível estar para sempre com seus discípulos. Por isso ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Para que isso acontecesse, para que isso ocorresse, o Senhor teria de morrer e em ressurreição voltar como Espírito da verdade, para entrar nos discípulos e estar para sempre com eles. Jesus habitava com os seus discípulos fisicamente, mas após a ressurreição, voltaria como o Espírito para entrar em todo aquele que nele cresce. O Espírito da verdade, o Espírito da realidade, é quem nos guiará a toda a verdade ou realidade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Por hoje nós damos uma pausa no tema, que é a nossa atitude para com as verdades, e retornaremos em momento oportuno. Desde já deixe o seu like no vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Jesus é o nosso Senhor. Amém.